Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao nosso podcast da OAB Caruaru. Bom dia, boa tarde, boa noite, isso vai depender do horário que vocês estão nos assistindo ou nos vendo. Lembrando que o nosso podcast, nós temos a plataforma do YouTube, né, na TV OAB Caruaru e também no Spotify. Então é mais uma ação da OAB Caruaru para que não só a advocacia, mas também a sociedade possa receber informações de qualidade, com a chancela da OAB Caruaru. E hoje, antes de iniciar minha apresentação, eu gostaria de fazer minha autodescrição, como nós estamos fazendo, e, inclusive diante da sensibilidade para aquelas pessoas que não podem nos ver, né, que têm um problema visual. Então, meu nome é Fernando Júnior, sou presidente da OAB Caruaru, tenho um cabelo preto, pele branca, olhos claros, de barba, terno azul, gravata azul, camisa azul. Então hoje eu estou em homenagem ao mês de abril, alusivo à conscientização do autismo. E é um prazer hoje poder conduzir essa nossa live, nosso podcast, para falarmos sobre o transtorno do espectro autista, o TEA. E nós estamos finalizando o mês de abril com esse podcast especial. Nós iniciamos o mês de abril falando sobre autismo e nós estamos encerrando também falando sobre autismo. Lembrando que no dia 2 de abril é o Dia Mundial de Conscientização do Autismo e por isso que durante esse mês nós fizemos várias atividades, né, em alusão ao autismo, e a gente não poderia deixar de encerrar esse mês com esse podcast especial com a presença de Dr. Stanley Rupert, que é presidente da Comissão de Pessoas com Deficiência da OAB Caruaru. Você já conhece, ele participou do nosso primeiro episódio aqui sobre autismo, né, no início do mês de abril, e vem fazendo um trabalho excepcional aqui na nossa região, no nosso estado. É um profissional bastante competente, e aqui agradeço não só a Stanley, mas também todos os membros da comissão pelo trabalho. Dr. Isaac Santana, que é advogado e editor Itama, e ele é pai de Esaú, que tem 9 anos e também tem autismo. E Poli Fittipaldi, que é da cidade do Recife, que veio de Recife para cá, para a nossa cidade, para Caruaru. É um ativista também, formado em relações públicas, e ela é mãe dos gêmeos autistas univitelinos, Pedro e Ângelo, com 16 anos. E eu aprendi o seguinte: como eu sou pai e tenho um bebezinho de 1 ano e 4 meses, quando a gente é pai, então, na verdade, a gente agora é pai de fulano, né? Então é a mãe de Pedro, a mãe de Ângelo, o pai de Esaú, o pai de Fernando Neto e o pai de Emily, que agora eu vou passar a palavra para o nosso amigo Dr. Stanley Rupert, que é presidente da Comissão de Pessoas com Deficiência e pai de Emily. Fernando, agora você tocou no ponto mais delicado da nossa vida, né? A nossa paternidade, a maternidade. Isso. Quando você fala assim, o pai de Emily, chega, eu me emociono. E é verdade. É verdade. Hoje eu sou primeiro o pai de Emily. Exato. É o nosso maior título. Exatamente. Eu vou fazer minha autodescrição. Eu sou um homem de 1,65 m de altura, tenho pele branca, cabelos castanhos, olhos castanhos, uso óculos de metal redondo, uso barba, uso brinco na orelha direita. Estou usando um paletó cinza, com a camisa branca com listrinhas azuis bem fininhas, uma gravata rosa, o PIN da UAB Caruaru e o PIN do laço com o quebra-cabeça colorido, que representa o autismo, cinto marrom e sapato marrom. E é um prazer enorme estar aqui, Fernando. Obrigado pela confiança, obrigado por ter me privilegiado de fazer parte dessa comissão. É uma honra para mim, é onde eu me encontrei realmente na advocacia, no ativismo na UAB. E também falar sobre autismo para mim é incrível, porque é uma causa que eu defendo: inclusão, promoção e respeito. E estar aqui na presença de Poli Fittipaldi e do nosso querido Isaac aqui vai ser um bate-papo bem bacana hoje. Perfeito. Obrigado, Stanley. Mais uma vez agradeço, parabenizo pelo seu trabalho. Fico muito feliz quando eu vejo que vários colegas advogados se identificam com a causa do voluntariado e defendem a advocacia, defendem a sociedade. Bom, agora eu gostaria de passar a palavra para a doutora Poli Fittipaldi. Doutora é a forma de a gente ter esse costume, né, no direito, mas, Poli, muito obrigado pela sua presença e seja bem-vinda ao nosso podcast do OAB Caruaru. Obrigada pelo convite. É muito maravilhoso estar aqui e eu vou pedir licença para fazer o que eu faço sempre. E aí, meu povo e minha pova? Isso é uma piada que eu faço.
Porque muita gente diz, você vai terminar na política. Não, não tenho intenção nenhuma em ser política. E eu uso justamente aquele jargão de uma novela bem antiga, que era aquele político safado. Mas, vamos lá. Minha audiodescrição. Eu sou uma mulher de 1,65 m, pele muito clara. Meus cabelos atualmente são azuis, diferente do cabelo de todo mundo. Eu faço questão de ter um cabelo azul. Meus olhos são verdes. Não estou usando óculos, mas eu uso óculos. Estou de camisa preta de manga longa, usando bijuterias, brinco, anéis, pulseiras. E no meu colo, no meu peito aqui, o que eu chamo de troféu de mãe, que são o meu colar com a representatividade dos meus filhos autistas. Calças pretas e sapato cor clara. Perfeito, Paulo. Muito obrigado. Agradeço a sua atenção de vir aqui no nosso podcast, sair de Recife, que a gente sabe que é uma luta só para sair de Recife. É para entrar e para sair, né, diante do trânsito. Né, e a gente fica muito lisonjeado. Tenho certeza que vai ser um programa, um episódio repleto aí de muita informação boa para todos nós. E agora eu gostaria de passar a palavra para o amigo Dr. Isaac Santana, advogado em Toritama, tem uma clínica também de autismo. E assim, fico muito feliz, Isaac, com sua presença aqui, com o trabalho que você vem realizando aqui na nossa região. Obrigado, doutor Fernando, doutora Poli e Stanley, advogado que também é o presidente da comissão aqui de Caruaru. Eu vou também fazer minha autodescrição. Eu sou branco, cabelos castanhos, acredito que sejam. Estou usando um paletó cinza escuro, gravata preta e estou portando o colar de identificação mundial dos autistas, que é aquele colar com os quebra-cabeças. E tem nele uma descrição que eu mesmo coloquei, meu nome, né, Isaac Santana, TDAH, que fui recentemente diagnosticado, e pai de autista. E para mim é uma satisfação muito grande, doutor Fernando, de estar aqui. É uma audiência muito grande, não só no meio da advocacia, esse podcast da UAB Caruaru, mas às vezes eu me deparo com pessoas que não são advogados, mas que estão ali querendo aprender mais sobre seus direitos, querendo em assuntos que o presidente traz até a população, fazendo que com isso que eles tenham a amplitude, às vezes, dos direitos e dos mais diversos, mas que esse tema é muito propício. E no decorrer da conversa, a população vai saber o porquê da amplitude desse tema. Né? Perfeito, perfeito. Obrigado, Isaac. E parabéns aí pelo seu trabalho. Agradeço a parceria. Né, inclusive com as cidades vizinhas aqui de Caruaru, né, Toritama, Santa Cruz, Belo Jardim, Gravatá. Então aqui a OAB Caruaru é composta de 16 cidades, né, então assim, Bezerros, São Caetano, pega toda essa parte aqui também, Bonito, Cupira, Panelas, aquela região, e a gente fica muito feliz com a audiência de todos os advogados, toda a sociedade aqui da nossa região. Bom, esse programa, como eu falei a vocês, é um programa especial. O primeiro nós falamos sobre a questão técnica, jurídica e médica também, com a presença de um médico aqui, neuropediatra. E agora nós estamos a falar com Poli, que é mãe de autistas, como eu falei, e Isaac também, que ambos têm suas profissões, relações públicas. Isaac é advogado, mas o que eles têm em comum? São pais de filhos autistas. Então, o nosso intuito nesse episódio é trazer a essa experiência, quais são as dificuldades, né, e essa conscientização dessa pauta tão importante, principalmente nesse mês Abril Azul, para que a gente possa levar informação. É isso que a gente precisa, de informação para quebrar muitos tabus. Eu vi recentemente, até teve um comercial, acho que era Antônio Fagundes, falando sobre autismo, isso na década de 70, era 80, né? Então, assim, via como se fosse algo extremamente, uma doença muito séria, grave, né? E assim, a gente vê que ali faltava muita informação e a gente precisa desconstruir isso. Então, eu gostaria agora de passar a palavra para a Poli, para ela falar a sua experiência, né? Vamos começar, como dizem, do começo, né? Então, quando você recebeu esse dom de ser mãe, mas ao mesmo tempo quando descobriu que seus filhos gêmeos eram autistas. Então, vamos lá, vamos começar do começo. Eu comecei toda errada. Primeiro que
eu sou filha de militar, nascida e crescida dentro de um quartel. Então, para quem é dessa área, entende que qualquer tipo de limitação, deficiência, é considerado uma pessoa inapta para o serviço à pátria, então, obviamente, já é discriminado. Então, para mim, eu via que meus filhos tinham alguma diferença, mas eu não aceitava. E do mesmo jeito que hoje eu brigo a favor, eu brigava contra. Mas quantos anos, Poli, mais ou menos? Eu neguei até os 10 anos. Até os 10 anos. Eu fui à contramão de tudo que a gente prega hoje, tá? Mas vamos lá, Poli, você estava vivendo luto? Não. Não era luto. Eu estava não aceitando mesmo. Só que o que é que acontece? Qual é a diferença no meio do caminho? Eu consegui virar a chave na hora que o diagnóstico realmente chegou. Eu era contra. Não queria que levasse para médico, não levava, fazia de tudo para que isso não chegasse. Mas quando chegou o bendito preto no branco, eu disse, agora não tem mais para onde ir não, viu, querido? E, como eu digo para todo mundo, eu caí como no desenho do Papaléguas. Passa o Papaléguas, e o coiote vai correndo. Eu era o coiote. E eu não tive velocidade suficiente para superar aquele obstáculo e caí, de verdade, num abismo sem fim, sem paraquedas, e ele joga lá e... E foi isso que aconteceu. Só que quando eu cheguei lá embaixo, eu bebi água. Porque tinha água. E Deus foi jogando pessoas na minha vida, e essas pessoas eu fui transformando em penas, e fui juntando uma a uma, e fui tornando isso asas. Assim como o Ícaro. E eu fui subindo. Só que nessa subida, não dá para subir só. É uma coisa que você tem que aprender quando você entra no mundo do autismo, que você não pode mais ser só. A gente sempre fala na vida que é preciso uma aldeia para criar uma criança. Mas quando a gente fala de autismo, a gente precisa da comunidade. É muito maior. E não à toa a comunidade autista hoje no Brasil é a comunidade mais forte. Ponto. Não tem o que fazer. Por mais que nós estejamos, sabemos que estamos e gostamos de estar. Eu falo gostamos porque eu estou me referindo, me colocando como porta-voz dos meus filhos e das pessoas que se sentem representadas por mim, tá? Que já me deram esse aval. Então, embora eu hoje seja uma pessoa não diagnosticada, não duvido que eu tenha autismo, não duvido de jeito nenhum. A base genética é de mais de 80% de ser autismo genético hereditário, né? Então, não duvido. E aí, a nossa comunidade, ela precisa entender e permanecer debaixo do guarda-chuva PCD. Então, quando a gente vai falar de autismo, a gente fala de autismo sim, pontualmente sim, porque tem características, tem limitações e tem, principalmente, legislações para os autistas, que são muito específicas. Muitos PCDs ainda não têm, ainda lutam para isso. Por exemplo, o TOD ainda não é considerado uma deficiência, né? Assim como o autismo, mas está na luta, já tem projeto de lei, já tem tudo. Mas ele está ali permeando o guarda-chuva PCD. Então, quando a gente fala de autista, a gente tem que lembrar, toda a legislação PCD serve para o autismo. E a gente não quer se dissociar disso. Tem muita gente que diz que a gente faz campanha para isso, não faz. Tá? Nós queremos manter esse vínculo porque seremos mais fortes juntos. Então, quando a gente fala de criar um filho dentro da comunidade autista, a gente está falando que todo mundo é pai e mãe de todo mundo. Quando a gente lembra dos números, né, dos abandonos do genitor, porque pai não abandona, quem abandona é genitor. Isso, tá? É verdade. Pai não abandona. Muito bem colocado. Quem abandona é o genitor. A gente está falando de uma população onde o líder da família é mulher. E veja como é insensato pensar nisso. A maioria dos autistas ainda é prevalência masculina. Mas as casas dessas pessoas são de prevalência matriarcais. Né? Então, a gente tem que lembrar muito desses fatos, porque essa mãe, ela é líder da família, normalmente, estou falando de forma bem generalizada, por favor. Bem generalizada. É normalmente uma mãe cuidando de um filho numa casa onde ela depende financeiramente do genitor que abandonou. Então, a gente tem uma realidade muito cruel para cima das mães. E aí, quando você volta para mim e diz assim, tá, e por que você negou? Eu não aceitava diante da minha criação, do meu nascimento, da minha criação, da minha constituição enquanto ser humano até aquele momento.
Então, para mim foi muito difícil. E não tinha ninguém da sua família com autismo? Zero. Na minha família não tem gêmeos, eles são os primeiros. Na minha família não tinha nenhum diagnóstico de autismo, eles foram os primeiros. E assim que diagnosticado, todo mundo fazia, não conta. Não conta? Peraí. Não é doença, não é falha, não errei. É o preconceito, né? Que a gente tem que lutar todos os dias. Começa Porque de casa. O primeiro começa em casa. Total, A primeira barreira que a gente enfrenta. total. E falo enfrenta porque, assim, eu vivo essa luta diária também de mães que frequentam o meu escritório e o que Polly está falando eu vejo na prática. A cada 10 clientes, um pai vem acompanhando a mãe. Os demais vêm só a mãe sozinha. Mas ele vem sozinho? Você já recebeu Não, algum pai sozinho? não. Ah, que bom. Eu pensei que eu estava doida na minha estatística. Mas aí o que é que acontece? Quando eu decidi aceitar, eu decidi procurar os caminhos. Eu disse, beleza. Tem cura? Não, é para a vida inteira. Não tem cura porque, assim como você não tem cura para os seus olhos azuis, eu não tenho cura para os meus olhos verdes, meus filhos não têm cura para o autismo deles. Faz parte da pessoa. Tá, ok. Meu olho verde não me atrapalha muito, embora eu tenha fotofobia. Mas eu consigo usar um óculos de sol e viver a vida. E os meninos, o que é que eles vão ter? Eles vão ter déficit de comunicação, eles podem ter muitos problemas, muitas questões de comunicação interpessoal, de sociabilização, baixo tônus muscular. Então, aí vai agravar outras questões motoras, etc. e tal. Ok. E aí, como é que trata? Você tem que ir para uma clínica especializada. Tá, onde é que tem? Não tem. Isso é. Veja, eu estou falando de 2018. Não tem clínica na época. Em 2018, não Ainda tinha. hoje. Ainda hoje? Não, hoje já tem. Hoje tem numa frequência que não acompanha Mas nunca vai demanda. acompanhar. Mas se nós parássemos um pouco para coisas, por exemplo, para patologias conhecidas, que já ia há 200, 300 anos, a gente consegue ter pelo menos uma quantidade satisfatória. Mas, por exemplo, só parafraseando a doutora, por exemplo, hoje nós temos Um dia eu serei doutora, viu? Vai sair daqui como doutora. Né? Já... Mas eu aceito, viu? Qualquer bolsa aí para fazer direito, eu tô esperando. Por exemplo, eu vou perguntar, ela vai responder na lata. Qual é a nossa maior deficiência de um terapeuta hoje? Qual o terapeuta que mais falta hoje no mercado? Terapia ocupacional. Pois é. Mas por quê? Porque foi fechado. Isso. Faltava. Veja só. Isso aí é uma coisa que a gente já está trabalhando na militância, tá? Eu já fui em várias faculdades, principalmente em Recife, oficiar a faculdade e dizer, veja, a gente está com uma falta desse profissional. Vocês tinham essa cadeira e vocês fecharam. Vocês tinham esse curso e vocês fecharam. Por falta de demanda. Por quê? Porque não tinha procura. Hoje a gente tem uma procura e não tem profissional. Por favor, reabram. Então, algumas faculdades, pelo menos de Recife, reabriram o curso. Então, a gente vai ter uma nova leva de profissionais daqui a 4 anos. Daqui a 4, 5 anos. Então, vamos lá. Então, assim, uma das dificuldades seria também essa questão do aparelhamento de clínicas para oferecer terapeuta ocupacional? Não é a clínica. O que está faltando é formação. Formação. Porque o que acontece? Até 2009, 2012, várias faculdades particulares tinham o curso de terapia ocupacional. A demanda foi caindo. O curso esse é terapia ocupacional ou ele é dentro de outro curso? Não, é terapeuta ocupacional. Isso é uma área de trabalho individualizada. Da saúde. O que é que acontece? Para você ter um curso de terapia ocupacional, você tem que ter alguns instrumentos que são comuns, por exemplo, a área de fisioterapia e enfermagem, que são áreas comuns de toda a área de saúde. Então, se você tem um curso de fisioterapia, para você abrir um curso de terapia ocupacional, é muito mais perto. Sim. Só que não tinha procura de alunos para aqueles cursos. Então, aquilo ali se tornou inviável. As faculdades privadas, obviamente, visam lucro, fecharam aquelas turmas. Deixou de fornecer. Quantos anos é o curso de terapia ocupacional? 4 anos. 4 anos. Fora que a gente está falando de formar um generalista, tá? Para tratar autismo, esse é o grande lance. A gente não pode ser generalista. A gente procura profissionais especialistas. E aí, vamos lá. Tem várias especialidades. Integração sensorial, integração com... Tem a integração sensorial de não sei de quem, que só se faz fora do Brasil. É uma confusão enorme. Tem uma certificação brasileira e tem uma certificação de áreas que é internacional. E a maioria nós tratamos com a ciência ABA. Então, é preciso que ele também tenha uma pós em ABA, que é a análise do comportamento aplicado. ABA é um termo
inglês. Né? Que muita gente também se especifica nisso, mas a demanda... Applicated Behavior Analysis. Entendi. Então, Aí, assim, aproveitando, Isaac, para não cortar o raciocínio também, Tranquilo. mas eu gostaria, para aproveitar, já que você está com a palavra, falar também sobre o diagnóstico, né? Então, ou seja, do seu filho, o seu primeiro filho, quando é que você soube, qual foi o momento? Paulo falou que teve o diagnóstico foi com 10 anos, né? Eu aceitei o diagnóstico aos com 10 10 anos. anos. Recebi Mas o laudo aos 10 anos. o laudo aos 10 anos. Mas antes já tinha Tinha uma as dificuldade. dificuldades. Tinha. Elas eram, de fato, assim, visíveis a tal Total. ponto que todos Total. sabiam. Total. 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 Né? Então, no caso seu, Isaac, com Esaú, foi desde o início, foi com 10 anos. 10 anos não, porque ele tem 9. Mas, assim, foi em que momento que você descobriu que ele tinha o transtorno do espectro autista e como foi a reação sua e de sua esposa e dos familiares? Eu leigo, muito leigo no assunto. O que eu havia ouvido falar sobre autismo há 10 anos atrás, né, há 8 anos atrás, era de um filme que eu ainda vou fazer uma pesquisa para procurar qual filme. Quando eu era adolescente, eu vi um filme de uma coisa muito vaga que retratava uma criança dentro de uma bolha e essa criança ficava dentro daquela bolha e eu não sei qual é o nome desse filme, mas eu lembro que ainda na minha idade muito tenra eu vi esse filme e aí quando a primeira pessoa que foi minha esposa chegou para mim e falou... Porque a gente notou que meu filho se irritava fácil, que ele não fixava o olhar. E que coisas, por exemplo, por que toda vez que ele entrava num carro, ele vomitava? Ele nem chegava a andar. Por que quando ele entrava no carro, ele já vomitava? Aí a gente vinha e, por exemplo, vinha muito a Caruaru, eu sou Tortama, né? E quando ia de novo entrar no carro, ele fazia a mesma coisa. Por que ele não ficava quieto? Por que ele não sentava? Então, eu tenho uma cunhada, que ela inclusive está fazendo terapia ocupacional, que ela tem um olho clínico. Essa minha cunhada, ela vendo o comportamento dele, falou com minha esposa. Eles se reuniram e vieram falar comigo. Quando ela me disse, eu fui pesquisar. E aí, dentro de uma tarde, com toda a pesquisa que eu fiz, aí eu vi que ele se adequava. Mas nós já estávamos fazendo fonoaudiologia, porque ele não estava falando. 1 ano e 8 meses. E aí, a fono, doutora Gisele Ramalho, é daqui, de Caruaru, ela nos chamou e disse, por que você não faz uma consulta com a doutora Júlia Mello? A doutora Júlia Mello é uma psiquiatra infantil. E ela tem muito esse acolher, ela tem muito... Pois vamos. E quando nós chegamos lá, que a gente sentou Esaú, que aí ela... Esaú andou para lá e para cá, ele não anda na ponta do pé, mas e são sinais de crianças que têm possibilidades. Possibilidades, né? Andar equino. É quando a criança ela tem hipersensibilidade tátil na planta do pé isso. E muitas vezes ela não consegue tocar o calcanhar porque é dolorido. Então, para andar, anda na ponta do pé. Quando é menina, é muito fácil mascarar porque é muito bonitinho a menina andando de ponta de pé porque é bailarina. É bailarina. Menino não, menino chama atenção. Mas isso é muito recorrente dos indivíduos com TEA. É muito. Quando você junta, são diversos fatores que você vai juntando para ter um diagnóstico. Porque não existe um exame que diz que você é TEA. 100% clínico. É 100% clínico, né? É uma equipe multidisciplinar, mas tem muitos neuros. Nós temos, inclusive, neuros aqui no estado de Pernambuco excepcionais de bons. Excepcionais de bons. Temos muitos, eu faço essa crítica como pai, eu sou de falar mesmo, tem muitos que não valem a pena, mas temos muitos neuros ótimos nesse sentido. Aqui na nossa região? Aqui na nossa região, Bom. nós temos. Por exemplo, o Dr. Luiz Augusto que veio para cá. Sim. Eu fiz a formatura de medicina de Dr. Luiz Augusto, que eu sou fotógrafa. E eu conheço Luiz Augusto de dentro da faculdade, enquanto ele ainda era formando, e era um cara que estudava muitíssimo. Foi, inclusive, comissão de formatura da turma dele. Então, eu tinha uma ligação muito forte. E eu tenho certeza que ele não parou de estudar. Pois é. Sim. Entende? Porque é muito novo. Eu fui a um congresso, quando logo descobri, eu digo muito novo, os avanços científicos. Porque o primeiro autista foi diagnosticado há 70 anos atrás, com esse nome. Ele era o inglês,
e que ele foi diagnosticado com esse nome. Então, mas os avanços, eles vieram de um tempo para cá. Eu não sou da área, eu digo aos terapeutas que quando nós fizemos a clínica, porque aí foi só um pontozinho que eu vou divergir com a doutora Poli, que é o seguinte, eu também acho que é muito deficitário de clínicas. Por exemplo, eu sou de uma cidade que somos responsáveis pela metade, ou mais da metade da capacidade da fabricação de um produto do Brasil. Uma cidade que tem seu desenvolvimento muito grande. Ou seja, o Tori também, se ele precisa desenvolver na sua área, ele precisa estar conectado com São Paulo e, por sua vez, com os produtos internacionais. A China, a Coreia, onde a gente importa muito material. Então, são pessoas que são instruídas, né? Mas temos 40 mil habitantes e nós não tínhamos nenhuma clínica multidisciplinar. Eu tratava meu filho em Caruaru. Eu vinha todo dia a Caruaru. E você não... Então, a metade do meu dia eu não trabalhava. Exato. Mas aí a minha esposa, ela é dedicação total. Minha esposa é pedagoga de formação. Mas aí não pode mais trabalhar porque fica totalmente à disposição do meu filho. Eu não quero ser presunçoso em dizer que ela é privilegiada por ter um companheiro que ajuda, porque eu tenho a convivência, o doutor aqui quando ele fala, ele vai dizer, e ela, antes de começarmos, ela perguntava quantos pais procuravam o escritório do doutor para saber de direitos ou para saber de algo para ajudar os seus filhos com o espectro autista. E se você vê a incidência, eu digo que ele beira os 100% de mães solos que são muitas vezes eles são provedores do lar e daquele filho que está dentro do espectro. Então, eu quanto pai que fico em casa, que tem o meu horário, muita gente estranha o meu horário, porque, por exemplo, hoje eu me acordei 4 horas, porque Esaú se acordou 10 para as 4. Ele tem problema de insônia. Então, se você olhar para o meu semblante, quem vai estar em casa vai ver que é um pouco sonolento. Eu acordo porque eu deixo a mãe, por exemplo, que passa o dia com ele, dormir mais um pouco. Então, eu levanto, tem todo aquele ritual. Não pode quebrar aquele ritual. Então, eu levanto, eu tenho um veículo, um quadriciclo que eu comprei para andar com ele, porque eu andava numa moto, mas aí eu sou baixinho, né? Eu sou muito baixinho, e aí eu não conseguia, porque ele cresceu, ele é um menino que não vai ser minha genética, meu tamanho, ele com 9 anos já tá quase meu tamanho. Então eu tive que comprar um veículo que desse mais segurança para nós andar, porque tem que andar com ele naquele horário. Eu todo dia, de manhã e de noite, quando eu chego, eu coloco ele no quadriciclo, eu vou andar com ele. Ele no começo da vida tinha uma seletividade alimentar, hoje ele não tem, porque por conta de muito tratamento, graças a Deus, eles conseguem ir superando ponto a ponto. Porque o autista, ele aprende muito pelo método da repetição, né? E o ABA, ele vem com toda essa proposta. Ele treina. Isso, para essa vida de independência, para conseguirmos ter uma independência em determinados assuntos. Como tudo na vida, a gente suportes, é treinado. Pois é, nos suportes que ele... Por isso que está até mudando o diagnóstico agora, os laudos vão mudarem e o Brasil terá que adotar esse novo método agora em 2025, que será quanto à questão de nível de suporte. Porque a gente diz assim, hoje vejam, as comunidades e as pessoas que são muito ligadas àqueles termozinhos, que muitas vezes eles tem pais que brigam pelo termo correto de lidar, doutor. Quando os pais perguntam, existe grau 1, 2 e 3? Existe, mas não daquilo que a gente pensa, que é aquele grau 3 é um grau de uma severidade maior, o 2 de mediano e um que não seja tão invasivo como os outros. Inclusive vai mudar os laudos, porque os graus, que a gente chama graus, eles são graus de suporte para determinada coisa. Exemplo, o meu filho é autista e o meu filho, eu acho que ele não tem grau de suporte para alimentação. Ele seria típico para alimentação. Por exemplo, ele come de tudo. Quanto a uma criança, TEA,
que não se alimenta, que só suga. Porque a criança, quando a gente nasce com essa Instinto. com o instinto de sugar, né? Que é pra mamar. Isso. Então, crianças, eu conhecia, num congresso, foi o primeiro congresso internacional de TEA no Piauí, que até eu conheci a doutora Patrícia Beltrão Baelho Braga, que tem um serviço muito interessante com o Alisson Nuotri, que eles desenvolveram mini cérebros a partir da polpa do dente. E aí ela conseguiu criar uma teoria, inclusive que já foi publicada em revistas internacionais. E hoje é a revista mais importante no sentido, olha, ela é brasileira. E o que foi que ela notou? Ela notou que nos autistas os astrócitos são deficientes. E aí o que foi que ela fez? Com o minicérebro, ela conseguiu pegar líquido de astrócito de pessoas típicas, injetar em minicérebro de pessoas atípicas e conseguiu restaurar os astrócitos que conseguiu manter o neurônio. Ora, isso é um avanço na ciência do autismo. Que isso a gente está falando aí de 500 anos na frente. Uma brasileira, chefe da equipe de neuro. Eu já li essa pesquisa dela e fiquei encantado. Não, ela e Alice Waters. Então, a gente já tem, inclusive, um caminho fármaco. Não concordo. Não gosto. Veja, eu não concordo. O bom é isso. O bom desse episódio é justamente para ver e não gosto, sabe as por quê? visões. Tem mãe que está aceitando tratamentos com ozonioterapia via anal. Veja, quando a gente está falando de uma mãe que ela está num desespero absurdo e alguém promete qualquer cura, leva para a igreja e diz que é demônio, leva para não sei para onde, até água sanitária dá para a criança que é para matar um micróbio que tem no intestino do autista. Então, assim, eu não concordo, porque a gente está falando de uma coisa que a ciência vai ter que provar, apesar de ser um estudo e esteja publicado, ainda não tem prova, ainda não é provado cientificamente, não tem comprovação ainda científica suficiente para a gente poder chegar e dizer. Porque quando a gente está falando, eu estou falando da população que eu atendo, e eu estou falando de mães que estão num nível absurdo de desespero, que se você disser um negócio desse amanhã, ela vende a casa, o carro, o terreno e vai atrás dessa brasileira onde ela estiver, no fim do mundo, para tentar colocar o filho dela como cobaia. Então, eu sou muito... Eu faria. Pois é, eu sou muito resistente Mas a vamos isso. lá. Calma, agora deixa eu só voltar aqui um pouquinho. Em questão à clínica, quando a gente falou de clínica, nós não estamos tão deficitários como estávamos em 2018. Quando a gente fala de clínica, a gente está falando de terapeutas especializados que tem hoje muito mais do que quando tinha em 2018, que foi a época que eu comecei. Quando a gente fala de clínica, a gente tem centros de clínicas em cidades polo, muito mais do que realmente no interior, o que eu acho que deveria ser para o Brasil inteiro. A gente tem um estudo do TCE que prova que o SUS ele é incompetente no tratamento, no diagnóstico, no acompanhamento do autista em Pernambuco. Estudo do Dr. João Francisco, certo? É o estudo do... É um relatório do TCE, do Tribunal de Contas, do Estado. Certo. É o nosso documento hoje que prova que Pernambuco está deficitário. Então, quando a gente fala de clínica, a gente tem que lembrar que existem os terapeutas avulso, né, que são os independentes, que podem atender quantas pessoas eles conseguirem num dia, dentro do diagnóstico, seguindo o relatório médico, a indicação e o prognóstico, certo? Quando a gente fala de clínica multidisciplinar, é uma forma mais simples de conseguir concentrar todas aquelas terapias necessárias para que esses profissionais consigam, de forma mais rápida, fazer a comunicação dos avanços das necessidades. Uma integração maior. Isso. É considerado não mais clínicas multidisciplinares, e sim integrativas, né? Interdisciplinares, a palavra correta seria essa, para que o avanço fosse mais rápido. O que não substitui a maternidade e a paternidade, tá? Quando ele fala, não, eu tive que comprar um quadriciclo para andar com meu filho, isso é rigidez comportamental e cognitiva. Por exemplo, quer ver uma coisa muito simples da pessoa perceber que o filho tem algum tipo de rigidez? Troca o caminho. Você está no seu carro, troca o caminho. Você vai ver que seu filho vai começar a ficar, por que não foi por ali? Por que não vai para não sei o quê? Marca com ele de fazer um evento e não faz. Combina com ele uma coisa e não cumpre. A rigidez comportamental e cognitiva, ela é um chamariz muito grande, um alerta do acendeu a luz vermelha e digo, opa, para tudo,
Vamos pesquisar. Agora, Paulo, rapidinho, você vê assim o quanto é tênue, né? Porque pode ser desde uma situação de um espectro autista, mas também pode ser uma questão comportamental de fato tem crianças que de fato têm essa forma de Eu ia chegar aí. essa birra, Eu ia né? chegar aí. E tal. Então assim, e ao mesmo tempo pelo debate de vocês e pelos posicionamentos, assim, ainda é cedo, ainda é pouco tempo, né, de estudo comparado com outras áreas da medicina, e etc. E ao mesmo tempo, esses estudos experimentais, eles têm um certo receio por parte da comunidade, da sociedade, porque não é algo que está comprovado ainda. E as pessoas buscam uma forma. Mas o que temos hoje perfeita, também não né? era comprovado. Não, sim. Aí sim. o que é que eu sou muito aberto Mas nesse só para sentido. voltar, licença, Isaac, só para a gente voltar e doutora Polly, complementar o que ela estava falando sobre isso, sobre a questão da birra, né, dessa parte comportamental da criança, né, porque assim, a gente tem esse podcast e com certeza várias mães, pais, que têm bebês, né, que são pais de primeira viagem, então assim, tudo que a gente falar aqui, as pessoas às vezes ficam no alerta para dizer, meu Deus, meu filho ainda não falou. Aí, quantos anos tem seu filho? Tem 2, entendeu? Mas Calma. não necessariamente quer dizer que ele tem o TEA, né? Não, mas vamos lá. Existem várias formas do TEA. Inclusive, os meus filhos foram o chamado TEA regresso. Eles desenvolveram, dentro dos marcos do desenvolvimento, perfeitamente até 1 ano de idade. Andaram, falaram, deram beijinho, mandavam tchau, conversavam, mamavam olhando para mim. Todos os marcos que as pessoas tendem a dizer que uma criança até 6 meses de idade não vai fazer. Quando chegou no primeiro ano de vida, existe uma coisa chamada poda neural. Eu vou traduzir, bem legal isso. Eu vou traduzir como eu traduzo para as mães. Né? Porque, querendo ou não, você que está aí nos assistindo. Né? Então, vamos lá. A poda neural nada mais é do que cortar aquele caminho que não está sendo usado. Certo? O cérebro da gente ele é muito inteligente e ele vai dizer assim, eu vou economizar energia, porque nós somos resultado de energia gasta. Sim. Então, vamos lá. O cérebro tem os caminhos. O neurônio é uma torneirinha que joga um raiozinho de energia para outra torneirinha e assim se faz a comunicação, se faz a ligação e acontece a sinapse neural. Quando aquele caminho do cérebro não está sendo muito usado, o cérebro diz, opa, isso aqui não está usando muito, eu só estou gastando energia e não está funcionando. Ele vai lá e faz a poda. Ele vai lá e corta esse caminho. Ele deixa de existir. Certo. O que é que acontece com todo mundo? Comigo, com você, com o Stanley, com o Dr. Isaac? Todo mundo passa por diversas podas neurais durante a vida inteira. Todo mundo. Autista, não autista, típico, não típico, diagnosticado, não diagnosticado, brasileiro, preto, branco, rosa, todo mundo. O que acontece para o autismo? Um erro nessa poda neural, que não tem como prever. Não se sabe por quê. Mas o cérebro, em algum momento, faz um erro nessa poda neural. Em vez de ele cortar um caminho que não estava sendo usado, ele corta um caminho que estava sendo extremamente usado, extremamente necessário, como foi o caso da fala para os meus filhos. Então, eles falavam mamãe, papai, dá, tchau, oi. Quando deu 1 ano de idade, eles calaram a boca e não falaram mais. E aí, todo mundo faz, eita, isso é um alerta. Ok, lembra, eu estava em negação. Mas com 1 ano, eles já falavam? Eles falavam até 1 ano as palavrinhas, porque tem palavras, né, de acordo com o crescimento, que são os marcos. Tipo de repertório obrigatório. São os marcos. Diga, então, mamãe, ele diz assim, tchau. Até 6 meses tem que sentar. Veja, se depois de 6 meses não sentou, eu estou dando um exemplo, não sei se é exatamente isso. Se depois de 6 meses não sentou, ele não está dentro do marco, ele está atrasado. Tem que andar até 1 ano e meio. Se até 1 ano e meio não andou, minha gente, eu não sei se é esses os dados perfeitos, tá? É um exemplo, né? É um exemplo. Só um exemplo, né? Se até 1 ano e meio não andou, então ele já está atrasado em relação ao marco do desenvolvimento para aquela idade. Se ele andou com 1 ano e 3 meses, ele está adiantado. Se ele só ainda não andou e tem 2 anos, então ele está muito atrasado, tem que ver quais são as características. Pronto. Eu lembro assim, eu acho que minha mãe dizia que eu falei, era com quase 2 anos, porra, estava preocupado. Entendeu? Pois é. Aí depois, quando eu comecei a falar também, aí não parei mais até hoje. E tinha uma história de, não, cada criança tem seu tempo. Esqueça isso. Esqueça isso. A gente evoluiu muito cientificamente falando, a gente evoluiu muito em estudo. Esqueça isso. Criança não tem seu tempo. Criança, se ela não está dentro dos marcos do desenvolvimento, ela tem que realmente passar por uma avaliação. E não é qualquer avaliação. É o do neuro...
Por favor. No caso do Dr. Luiz, né, que Isso, veio aqui. um Seria a especialidade, neuropediatra. Porque assim, se o pediatra não detectou, por favor, leve para o neuropediatra. Eu lhe pergunto, você gostaria de ter, Deus o livre, seu cérebro operado por um médico que está na emergência, que ele é um generalista, ou por um neurocirurgião? Né? Pronto. E aí a gente entra justamente nessa fase de dizer, você tem que procurar um especialista. Tanto para laudar, para avaliar, para acompanhar, como para tratar o seu filho. E como eu disse a ele, autismo a gente não cuida de qualquer forma, a gente treina. Quando a gente usa a ciência ABA, a análise do comportamento aplicado, você vai fazer treinos. Você acorda amanhã e vai ser maratonista? Não. Você vai ganhar amanhã, se você começar a correr amanhã? Não. E por que você acha que um autista entrou na clínica hoje e amanhã ele tem que estar andando, falando e tirando todo tipo de limitação dele? Ele primeiro tem que passar pelo treino. Então, a minha frase, que é a frase de efeito que eu digo para todo mundo, serve para mim, serve para você, serve para todo mundo aqui, treino supera dom. Isso. Você pode ser um excelente desenhista. Se eu treinar muito, se eu aprender todas as técnicas que existem para desenho, no final eu vou estar com um desenho muito melhor que o seu, porque eu treinei bastante. Quando a professora diz, faça muita tarefa, resolva muito problema, você está treinando o seu cérebro para tornar aquilo ali uma coisa cotidiana. Crianças que não conseguem sociabilizar, a gente tem que treinar. Crianças, vamos brincar? E quando a criança não fala, vamos treinar para que ela comece a desenvolver algum tipo de comunicação. Não necessariamente a criança autista vai falar. E eu acreditava, sinceramente, que alguma coisa tinha acontecido na cabeça dos meus filhos e que eles não iam falar mais. Porque eu fazia de tudo e eles não completavam. Mas eles falam. Hoje? Completamente. Tranquilo. O meu não. O meu não verbal. E a gente tá até... Não falante, por favor. Ele não consegue falar. E não é uma questão de não saber falar. Por isso que é não falante. Ele até é uma questão de não saber. É que não é para ele interessante no mundo que ele vive, que é o espectro, não é para ele interessante Ele falar. não fala nada. Não, o meu quando quer, às vezes, de mamãe. E aí de mamãe com a mãe comigo. E aí, porque ele sabe que aquela figura é a figura que está acima dele. Mas ele te chama de mamãe? Também. Então ele não generalizou que mamãe é a mulher. É a mulher. Mamãe é um pedido de socorro. Aí ele faz isso, e aí a gente tenta com meios alternativos, que é PECs, POD, tem diversos outros, mas uma coisa que eu queria voltar, e eu esqueço muito, eu acho que é por conta do TDAH, é a questão de clínicas e de profissionais no interior. Eu bato muito nessa questão do interior. Nós não temos profissionais no interior. Não é suficiente. Não temos. Tem cidades que a gente não chega a ter ninguém. A gente sabe o que é que a gente tem? Uma neuropedagoga, que é da área da educação, mas que voltou-se àquela questão. E aí tem que procurar uma Caruaru, tem que procurar cidades grandes para poder fazer isso. No direito, o direito vem pouco a pouco recepcionando essas questões, e eu, como advogado, que milito com isso, né? Eu acho que o que fez militar foi, por exemplo, meu filho. A primeira ação que eu fiz para garantir tratamento para o meu filho, para ele, foi eu que fiz. Porque se eu procurasse, por exemplo, no raio ali em Toritama, eu não tinha uma pessoa que soubesse mais, porque eu não sei. Eu estou aqui dizendo a todo mundo, quem vai escutar, eu não sei. Eu acho até que se uma pessoa que é da área ver, por exemplo, eu falar, ou outra pessoa vai ver que a gente escorrega muito naquilo que a gente pensa que é. Mas eu sou pai. E aí eu sei mais do que quem estudou. Eu sei criar... Você sente na pele, né? Eu sinto na pele aquilo que eu estava fazendo no começo. Acordo às 4, vou andar, vou fazer a comida que ele gosta de manhã. Quando eu venho sair de casa, então eu já deixo tudo prontinho. Tento minimizar ao máximo a carga que minha esposa terá durante o dia. Apesar dele vai à escola, nós temos aplicador em aba na minha casa, nós temos a clínica que faz as intervenções com todos os profissionais, com psicopedagogo, com terapeuta ocupacional, com fonoaudiólogo e tudo isso. Então eu tento fazer isso, minimizando, porque eu vejo essa questão social, mas eu vejo que quando esse tema está sendo muito discutido nos tribunais, porque nós temos em muitas comarcas do interior, presidente Fernando e colegas, muita dificuldade dos operadores do direito entenderem.
Ou seja, daqueles que decidem. Dos Daqueles que magistrados. decidem, e tem deles que não sabem nada. E isso é uma crítica que eu tô fazendo, Isaac Pedro Santana. E tem deles que não sabem nada. Mas eles Sobre... podiam- Não vou citar o nome, mas recentemente conversei com um que ele ficou... Ele tá achando que autismo era uma questão de birrinha temporária que uma criança teria ali por um tempo. Não. E eu fiquei... Olha, Eu saí de lá muito isso, triste. isso que eu tenho pregado, que na comunidade autista, todo mundo já entende como é, o que é autismo, o que é que precisa. Mas fora dessa comunidade, o povo desconhece. Aquele movimento lá de Recife da caminhada é importantíssimo para isso, pra Total. pelo menos chamar a atenção. Sim. Quem é esse povo aí? O que é isso aí que estão fazendo? Total. Autismo, o que é autismo? E deu muita gente, viu? Foi. Acompanhando. E a gente tava brigando com a final do Campeonato Pernambucano. Foi. Isso, ainda Imagine tem se isso. não tivesse isso. Perfeito. Quando o Fernando Abras passa aqui pra gente falar sobre direitos do autista e sobre a vivência de um pai e de uma mãe, isso é dever social, isso é função social. Sim. Porque quantas pessoas não vão escutar agora e vão dizer, eita, o que é autismo? Porque às vezes você só conhece quando ele bate na tua porta. Exato. Então, quando a gente se depara com um magistrado que não sabe, é porque não bateu na porta dele ainda. Porque não bateu tem na porta ninguém. dele. E agora tem um E é ele dado... que tá julgando o direito do seu filho, do Tem filho um de... Mas dado- calma, ele podia, ou deveria, não sei, porque ainda não é minha área. Estou aqui, viu? Estou aqui me colocando à Fazer disposição direito. para fazer direito. Porque é o seguinte, ainda não é minha área, eu não sei qual é a obrigação dele de se atualizar. Porque o IAC tá aí para dizer o que é. O IAC foram 3 dias separados de audiência com especialistas. Foi o maior movimento do judiciário brasileiro em relação E é ao o autismo. Primeiro. Aonde? O IAC é em Pernambuco. Aqui em Pernambuco. É o incidente de assunção de competência que nós tivemos, é o primeiro do Brasil. Mas deixa eu só lhe trazer um dado, mesmo tendo esse IAC, Com certeza. que em tese vincularia, não é uma tese vinculante, que a gente sabe que só quem Sim. edita súmula vinculante Exatamente. é o STF. Mas é uma orientação para o Mas é magistrado uma orientação de pro magistrado, mas eles não cumprem. piso. É. E eles não leem. Eles não cumprem. É preciso chamar, inclusive... Aí, doutor. o plano de saúde samba e dança na nossa Então, cara. eu tenho crianças lá, eu tenho criança que eu assisto como advogado, que ele faz terapia, e faz porque os donos da clínica são o coração dele, eles vão pulsar o tripitudo, feito a gente no interior. Mas tem um ano que foi determinado pelo juiz, sob pena de bloqueio, sob pena de multa, e ele paga. Mas aí sabe o que é que você faz? Manda prender o cara. Agora, Stanley, deixa eu fazer uma defesa aqui, rapidinho. Isso eu preciso fazer essa defesa, pontuar, porque foi muito importante para a comunidade autista. Nós, mães e pais, tivemos uma audiência presencial, privada, com a Escola da Magistratura de Pernambuco, para conversar diretamente com os desembargadores, tete a tete, o que é que estava acontecendo. E eu fui muito clara quando eu disse a eles, os planos de saúde estão pegando as decisões de vocês, pisando e fazendo pouco caso do direito. Pouco caso das decisões dos senhores. A gente se sente muito honrado de estar aqui. Mas a gente olha para vocês e diz, tá, se a gente não tem mais nem a moral de vocês para a gente recorrer, a gente vai fazer o quê? Entende? Porque se você tem um desembargador que ele diz que o plano de saúde tem que fazer, tem que cumprir, tem que pagar, e o plano continua em descumprimento, veja, a gente tem mães que estão o tempo todo com um nível de estresse tão alto, medido, isso é dado científico, medido através de cortisol, que os níveis delas só são daquele jeito e só tem um ser que está muito próximo, que é o soldado no fronte, onde ele está abaixadinho ali na trincheira, com a arma em punho, ou ele mata ou ele morre. Essa é a nossa realidade. Aí você faz, Paulo, e você com 2? Passa. Vida que segue. Não tem opção. Tem uma fala de Poli que eu gostei bastante, que ela falou sábado agora no evento, e que ela disse que o processo começa, mas não tem fim. Não Você tem fim. ajuiza hoje e não tem a perspectiva de terminar, Não porque tem. sempre vai estar precisando Sempre, inclusive, a um atualização liminar, dos um laudos. pedido. A atualização dos laudos que muitos juízes que conhecem, porque tem juiz que conhece, eles, ó, venham-me laudos atualizados a cada 6 meses, porque eu entendo que seja assim, eu como pai entendo que meu filho pode ter superado determinada coisa agora e ele precisa de outra demanda. Aí o que é que acontece na prática, e o doutor deve saber porque o doutor milita, o que é que a gente tem? A gente tem uma decisão, por exemplo, recentemente, semana passada, o STJ disse, ó, plano de saúde, quer custear na cidade? Não é, quer mandar para a cidade circunvizinha, porque lá existe uma rede credenciada, não tem problema, vai. Custei. Ele Mas tem que vai custear a O transporte. gasolina, o comer. Então, vamos lá. Então, isso já... Mas vamos. A gente entra com uma ação no juízo de piso.
A gente vai, adentra com aquela ação e o juiz de piso muitas vezes diz assim, não, manda para a rede credenciada mais próxima, assim, assim, assim. A gente vai e recorre. Um agravo de instrumento sobe. Olha, eu não peguei ainda. Eu, em 12 anos de advocacia, ainda não peguei uma decisão do Tribunal de Justiça que não reformasse aquela decisão de piso. Sempre eles reformam a decisão de piso e dizem, autorizo o custeio ou pagamento direto na cidade do autor, assim, 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 assim. E determino a comarca do domicílio do autor a fazer cumprir as determinações assim, assim, assim. Tá. Chega na comarca do autor. Sabe quando é que anda o processo? Não anda. Aí você tem uma criança, eu tenho criança, eu gosto muito de falar da realidade. Não, mas Isaac, tu é muito... Eu tenho crianças que tem situações, por não ter toda a informação que a doutora tem, por não ter toda a informação que nós temos, e eu que sou pai, que fazem coisas impensadas. Eu tenho crianças que eu precisei levar vídeo para o magistrado ver. Doutor, veja... A gente tem mando as mães irem com os filhos. Levar a criança. Levar a criança. Eu qualquer dia faço um movimento. Eu fiz um movimento no dia 2, eu distribuí, a clínica distribuiu de graça os colares, um panfleto de conscientização. Mas qualquer dia eu junto, tem no serviço público de Toritama, esperando uma vaga, 380 crianças. Eu atendo um monte e eu tenho outro monte na fila de espera, porque eu não tenho. Você não encontra. Mas é impossível. Doutor Isaac tocou na ferida agora. Eu junto, trago as pessoas e levo para fora. Ele teve condições de comprar um quadriciclo para passear com o filho dele. E aquela criança de baixa renda? Que não tem nem o que comer. Não tem nem para comer. Exato. E agora? Que como é que faz? Mas veja, e fica esperando 2 anos para consulta com o neuro. Sim. E que fez a terapia com a psicóloga agora 3 meses, mas sai um pouquinho, dá o teu lugar para outra criança, porque a outra tá sem. E só ela passa 8 meses esperando. Como é que vai ser o tratamento dessa criança com TEA? Em Jabotão dos Guararapes, se tem uma fila onde tinha mãe com mais de 3 anos esperando o laudo. Veja, a Lei Berenice Piana 12764/2012 diz que é obrigatório o diagnóstico precoce. Ainda que seja investigação. Ou seja, mesmo que seja apenas mas para garantir Sabe o tratamento. Quantos neuros o Brasil precoce, entrega por ano? inclusive, Neuropediatra? Diga quantos neuropediatras o Brasil entrega por ano. Ou seja, se forma e diz assim, eu sou neuropediatra. Sem especialização em autismo, só para avisar. Exatamente. 2 médicos por ano. 2 médicos. Nós temos uma... Isso no Brasil ou no Brasil. Imagine que o Brasil agora passou... Brasil é o lugar onde mais tem médico no mundo agora. Não é só advogado não, viu? É médico também. Eu vi. Eu não sei quanto... Eu não sei se tem dados mais atualizados, e Paulo pode dizer. Nós temos uma estimativa que em 2030 toda a família terá um autista. 2050 a probabilidade é de nascer 1 para 1. Quando os meus filhos nasceram, em 2007... 1 para 1, sim. Em 2007, quando meus filhos nasceram... Um filho que pode ser chamado de Típico, normal, vamos lá. atípico e Vamos lá. atípico. Falando de estatística. É. Em 2007, quando meus filhos nasceram, nascia um autista basicamente para cada 10 mil. Em 2018, quando eles foram diagnosticados, nascia 1 para 1. 1 para 1.000. Desculpa, 1 para 1.000. Então de 10 mil foi para 1.000. Ano passado, 1 para 32. Para 32 pessoas. Isso. 32. Tem gente que usa 32, tem gente que usa 36. E assim, Mas vamos lá. Em 3 anos, 5 para 5. Sabe o que é que vai acontecer? A previsão em 2050 ser 50% de chance. E assim, aí vem aquele que a gente conversou, vocês já debateram aqui, Dr. Luiz também, né? Não existe ainda nenhum estudo para identificar a causa, né? Assim, muito existe fatorial. a questão, é muito fatorial. Mas Eles se falam existe um acréscimo, então você pode entender que é o quê? Que é uma questão alimentar, uma questão genético. Olha, há uma mudança, a maioria deles, há uma mudança na própria genética do ser humano, né? Então, mas aí por que essa mudança? É o clima? É a alimentação? Eles dizem que são fatores genéticos mais fator ambiental. Vamos lá. Agora, veja, como tudo é muito novo e eu abraço tudo que é novo.
Sim. Eu não sou uma pessoa, eu tenho 43 anos e eu acho que o celular para mim, eu sou da época que não existia. Certo. Então, mas eu sou uma pessoa que sou antenada às coisas que são muito novas. Certo. Então, se chegar o cientista tal e disser isso, eu vou pesquisar, vou olhar e quem sabe aquilo de novo, ó. Recentemente, só para trazer um dado para ilustrar. Recentemente foi criado um computador não sei quanto G lá na China. E eu vi um cara falando que o meio científico ele vai evoluir em 1000 anos. Sabe por que esse cara... Ele tem um rios aqui. Ele tem um rios. Ele vai evoluir depois desse computador. Ele vai gerar mecanismos que nós vamos conseguir adentrar na questão da ciência de uma forma tão grande que doenças conhecidas hoje... Entenda só uma coisa. A Organização Mundial de Saúde, só para dar... Isso é do TDAH. A Organização Mundial de Saúde diz que TEA não é doença. Mas, no Brasil, ele foi incorporado à Lei 13.145, 2015, que é a lei que... A Lei Brasileira de Inclusão, né? Isso é a lei de inclusão. Então, ou seja, a pessoa que tem uma deficiência física, ele está, inclusive, com essa igualdade de uma pessoa que tem deficiência intelectual ou está dentro do espectro autista. Aquela OMS não reconhece não como doença, mas nós somos tem uma lei que no dá... Brasil, isso. Que reconhece como Reconhece deficiência. como deficiência. Agora, Isso. não como deficiência de incapacidade, mas sim para a proteção dos direitos da Dos pessoa com direitos. autismo. É só para fins Para legais. garantir derrubada de barreiras, Aí que é isso que a gente chama. Aí eu gostaria Entendeu? apenas de registrar aqui, assim, dizer que eu fico muito feliz nesse momento de ter um debate enriquecedor como esse, com várias informações, inclusive sobre a questão do acesso à justiça. Né? Então, assim, esse é o papel enquanto presidente da OAB Caruaru, enquanto todos nós que fazemos parte da instituição, é isso que a gente precisa preservar, zelar, divulgar informações e outra, usar a nossa instituição para defender bandeiras que realmente são necessárias. Né? Então a gente defende a advocacia, defende a sociedade, e eu lembro que antes, essa semana passou, eu estive no Congresso da SES, UNITA, e fui o palestrante da conferência de abertura, e eu falei sobre justamente a gestão do serviço jurídico, né, gestão corporativa, e uma das situações que nós precisamos elencar é que uma gestão eficiente, ela precisa justamente cumprir as suas decisões, né? E a sociedade ela precisa receber essa decisão materializada. Então, quando a gente fala aqui de decisões que não é somente em direitos, como nós estamos falando aqui do direito do autista, né, que a gente sabe que tem leis que garantem várias situações, vocês bem relataram aqui, mas é para o autista, mas também para outras situações. Nós temos idosos, né, crianças, pessoas enfermas que precisam de uma decisão. Então a gente precisa de um judiciário célere. Eu acho que o grande problema que nós temos hoje é dessa dificuldade da celeridade do judiciário, né, e também da especialização por parte daqueles que compõem o Poder Judiciário de compreender as matérias. A gente sabe que é complicado. É como você bem falou, Poli. Fernando, precisando fazer uma cirurgia, você vai fazer uma cirurgia com generalista ou com especialista? Com especialista. A gente tanto fala de advogados que precisam ter especialização para melhorar a qualificação do direito, fazer uma defesa bem feita e etc. Mas aí vai para um magistrado que é generalista. Por mais que tenha uma vara, por exemplo, uma vara cível, que seria já uma vara especialista, tendo em vista que a parte criminal não está com eles, né, a parte fazendária não está com eles, mas cível é um universo muito grande. Né? Então a gente precisa, e ao mesmo tempo, uma coisa que quando você falou, Isaac, me preocupou, referente ao acesso à justiça, em algumas comarcas que existe essa dificuldade dessa análise, do pedido e etc. E a gente também tem uma preocupação da agregação de algumas comarcas aqui da nossa região. Por exemplo, São Joaquim do Monte, ela ia ser agregada pela comarca de Bonito. Então São Joaquim do Monte não iria ter fórum. No momento que não tem fórum, se já há uma dificuldade de acesso à justiça por quem mora na cidade, imagina você se deslocar da comarca de São Joaquim do Monte para a cidade de Bonito. Aí o prefeito me falou lá que existem zonas rurais em São Joaquim que é mais de 1 hora para chegar na cidade de São Joaquim. E aí você vai ter que deslocar esse pessoal para outra cidade. Aí tem a questão de locomoção, alimentação, o acesso à justiça, porque a gente sabe que o judiciário é caro.
Então, se você não tiver acesso a um advogado privado, você vai ter que ter acesso a um advogado público. E aí vem a deficiência também de alguns setores por falta de defensores públicos para que interpretem o direito e ajuizem a ação. Então, em São Joaquim, e aqui agradeço ao presidente do tribunal, Ricardo Paz Barreto, nós conseguimos manter a comarca de São Joaquim do Monte, mas temos a comarca de Riacho das Almas, que é próximo de Caruaru, acho que é 20 quilômetros, que ela foi agregada para Caruaru. Então, os processos de Riacho vieram todos para cá. Então, sobrecarrega o judiciário daqui e, ao mesmo tempo, deixa a população, a sociedade daquela cidade desassistida. E a gente tem que enxergar o judiciário como um serviço essencial. Assim, Total. e outra, é assim que diz a Constituição Federal. O acesso à justiça é um direito fundamental. Então, do mesmo jeito que saúde, educação, a gente tanto discute, e a gente está num período, um ano político, que aí a gente ouve falar muito sobre segurança, saúde, educação, né? Então, assim, aqueles temas que toda eleição tem. Mas a gente tem que debater inclusão, acesso à justiça, né? Por mais que não seja de competência a matéria judiciário do município, mas ela está dentro do município. O cidadão precisa do acesso à justiça. Então a gente precisa levantar essa bandeira, né? Para que cada vez mais o cidadão ela tenha esse acesso à justiça. Isso é o que a gente bate na tecla enquanto advogado, presidente da ordem. A gente precisa fazer um trabalho cada vez mais de conscientização, de informação, e quando vocês trazem temas como esse, né, sobre as dificuldades de pais autistas, de pessoas que têm familiares autistas, no momento que você precisa dar satisfação do direito no judiciário, você vê o quanto ainda precisa ser feito. E eu lhe agradeço muito e eu quero exaltar, viu, presidente, o seu serviço. E trazendo, porque o senhor poderia estar muito bem lá, sentado no seu gabinete, e no gabinete lá da UAB, mas está aqui, ganhando seu tempo, eu não vou dizer perdendo seu tempo, trazendo esses assuntos que vai esclarecer muita coisa na sociedade. Eu lhe agradeço demais esse espaço, e são espaços como esse. O que é que eu pensei quando eu fui fazer, quando eu fui militar, quando eu fui fazer clínica na minha cidade, quando eu fui fazer no dia 2 uma conscientização com panfletagem, com distribuição, o que é que eu pensei? Eu digo, eu queria mudar o estado de Pernambuco. Eu queria mudar o estado de Pernambuco para que eles tivessem uma visão sobre os indivíduos com TEA. Mas como eu não sou uma pessoa de abrangência estadual, queria ter de abrangência internacional, mas como eu não sou, então eu vou fazer começar na minha cidade. Eu vou querer que o caixa da farmácia da minha cidade, ele entenda que a mãe tá com o menino ali pulando, querendo chorar, e que ele tenha que atender ela primeiro, porque ela é prioritária. Exatamente. Eu quero que a pessoa do banco da minha cidade deixe a vaga reservada, prioritária para uma criança, para um pai que vem chegando, ou com uma mãe, porque muitas vezes não tem quem chegar. Eu lembro não tem de quem deixar, né? Porque não tem quem fique, né? Doutor, uma vez eu fui receber, logo no começo da clínica, uma mãe chegou para fazer uma anamnese, e eu disse, opa, meu filho, tudo bom? E assim, e a conversa se desenrolou. Aí ela disse, e eu vi ela um pouco, eu disse, olha, o que é que tá havendo? A senhora, qualquer coisa a gente pede para diminuir o tempo da anamnese. Ela disse, é porque é o seguinte, ela como vai dormir tarde, a filha dela que é TEA, como ela vai dormir tarde, aí ela toma uma medicação, e essa medicação, ela dura até tal hora, até 10 horas, 11 horas, porque aí ele ia acordar. Sim, mas qual a sua... Não é porque eu deixei ela só, porque ela é mãe solo, ela está sozinha, ela não tinha com quem deixar uma filha que se acordasse, o que seria? Então eu corri muito depressa e disse, então a gente vai fazer sua anamnese em horário diferenciado. Quando ela acordar tal dia, assim, a senhora vai trazer ela, um terapeuta vai ficar com sua filha fazendo uma sessão, enquanto a senhora faz a anamnese com a outra. E assim, terminando, vai sendo feito todas as outras anamneses. Então, isso é uma questão de justiça. Eu estava dizendo, quando do IAC, e eu lembrei agora da palestra e da reunião que o doutor Apolo teve com todos os desembargadores são pessoas solistas a essa causa. Todos receberam. Todos. Inclusive, foi unanimidade no IAC. Foi. A nossa identificação de competência, todos votaram a favor. Inclusive para garantir acompanhante terapêutico, que os planos de saúde se negam. Agora, eu cheguei a dizer a uma pessoa, a um julgador. Tem regra. Eu cheguei a dizer a um julgador,
Ô, jogador, aqui eu tenho um plano, olha, escute. Não, mas calma, doutor, deixa eu falar. Não, vá. Olha, eu tenho um plano de saúde que faz parte de um conglomerado. O senhor sabe quanto foi o ganho dos planos de saúde do ano passado? Que a ANS divulgou? 3 bilhões de reais. Isso não foi o que eles manusearam, não, doutor Fernando. Isso foi o que eles ganharam. O lucro. 3 bilhões de reais no Brasil. Isso é coisa que só acontece no Brasil. Fernando, Então, isso foi bom você me dizer, Isaac, porque no debate que nós vamos fazer no futuro sobre o advogado do plano e advogado contra o plano, para falar sobre esses dados Mas também. Deixa eu te né? explicar. A gente fez, enquanto mobilização, um trabalho muito bom e ainda temos uma parceria muito forte com o PROCON Pernambuco, certo? E o PROCON Pernambuco nos deu acesso aos PROCONs municipalizados. Então, a gente fez um treinamento para os PROCONs. Então, acontece na sua cidade, o que tiver fora da legislação, encaminha para o PROCON. Todos os PROCONs receberam treinamento, se não presencial, receberam treinamento virtual de Petrolina a Recife, ou seja, da capital ao sertão, como diz o povo, todos foram treinados e a gente capacitou. E eu quero deixar aqui disponível, vou me colocar à disposição para fazer algo semelhante junto com os meus parceiros, né, vários parceiros, para que a gente traga a visão das famílias, no meu caso, a visão dos advogados e a visão, inclusive, também dos planos de saúde, para a gente fazer uma reunião com todos os juristas, julgadores que assim quiserem, para que a gente converse. Os desembargadores fizeram isso passo a passo, e o último passo foram as mães. E quando a gente chegou, eles estavam cheios de dúvidas, que o plano dizia uma coisa, os advogados e os médicos diziam outra, e eles queriam saber qual era a realidade. Quem é que sabe a realidade? É a mãe. Quando você me diz, não, eu sei mais do que muito advogado, você sabe, porque você é especialista, você é PhD no autismo do seu filho. Eu sou PhD no autismo dos meus 2 filhos e tenho capacidade técnica para acompanhar em clínica, em escola, qualquer outro autista, porque eu fiz um treinamento com análise do comportamento. Então, a visão é muito diferente. E quando a gente fala de mãe, eu atendo mãe que é nível A++, como eu atendo a mesma mãe que é nível estou abaixo da linha da pobreza muito. Então, quando a gente fala de acesso à justiça, a gente tem que lembrar que a gente precisa que o defensor público que tenha dúvida tenha onde sanar essa dúvida, ele tenha onde perguntar. E a gente tem que pedir, por favor, a todos os advogados que façam o que a gente faz enquanto mobilizadores. Quando vocês estiverem frente a frente com uma mãe, eu sei que os termos jurídicos existem e que é muito lindo, muito maravilhoso. Você não precisa fazer isso na frente de uma mãe para você ser o que você é. Você não precisa que ela olhe para você e se sinta maravilhada com os termos técnicos do data venha, senhora. Não, não precisa. A gente precisa que você diga, olha, querida, coisa fofa. Eu preciso que você faça isso. Vá, pega esse papel verde, coisa mais linda do mundo, para aquela mãe que ela tem baixo grau de escolaridade. Esse papel verde aqui, você vai saber tudo que você vai fazer. Nesse papel rosa, você vai levar para tal lugar. Isso é da inclusão de verdade, independente de qualquer coisa. Estar aqui hoje é mais uma vez a comprovação de que tudo que a gente fez, desde a gente se acorrentar para brigar contra o STJ, que partiu daqui de Pernambuco, partiu da nossa militância, da gente se acorrentar na frente lá do TJPE, que aí a gente fez um ofício e hoje o TJPE nos vê como parceiros, porque a gente foi fazer realmente uma militância, fazer uma mobilização, mas sem fazer barraco. Perfeito. Com muita inteligência. Então, hoje tudo que as pessoas têm dizem assim, a gente precisa de parceiro. Então, eles pensam no Mobilizatea, eles pensam em Polifit, porque é assim que as coisas vão acontecer de forma muito tranquila. Vai ser dito o que precisa ser dito, vai ser escutado o que precisa ser escutado e todo mundo vai se respeitar e vai se chegar a um consenso. No IAC, a gente fez, dentro do período pandêmico, uma carreata. E nessa carreata, num dia de semana, com todo mundo trabalhando, cada um no seu home office, quem estava trabalhando em serviços fundamentais, a gente colocou 81 veículos. E a gente não atrapalhou o trânsito do Recife. Quando a gente fez a manifestação do TJPE, a gente se acorrentou e a gente não atrapalhou o fluxo de trabalho. Muito pelo contrário, foi a primeira vez que o TJPE disse assim, calma, vocês vão fazer, se for dessa forma, está liberado o acesso para vocês usarem os nossos banheiros, tomarem a nossa água e tomarem o nosso cafezinho, porque a gente está acostumado aqui a ter mobilizações aqui que atrapalham, invalidam, prejudicam o nosso andamento.
Não é isso que a gente faz. Quando a gente faz a caminhada, pela conscientização do autismo, a gente faz a caminhada, tornando aquele momento agradável, falando de todas as pautas, públicas, privadas, escola, educação, saúde, mas a gente não atrapalha a vida das pessoas que moram naquele lugar. Então, se a gente não agrega, a gente segrega e a gente distancia. O fato da gente estar aqui hoje conversando de igual para igual é inclusão. E eu agradeço muito pelo espaço. Eu agradeço, Poli. Nós estamos já na reta final, né, produção? Já está no finalzinho do tempo, mas eu gostaria de agradecer a doutor Stanley, parabenizar pelo trabalho, doutor Isaac também aqui presente, pela fala, a doutora Poli também, Fittipaldi pela fala. Voltem sempre. Eu gostaria de antes só dizer assim, que fico muito feliz em recebê-los, de estar aqui aprendendo, né, sobre o autismo. Então esse foi um mês especial para todos nós, esse mês de abril. Informação é vida, a gente precisa compartilhar o máximo possível, por isso que eu peço desde já a todos que estão nos assistindo para curtir, compartilhar, encaminhe para os seus amigos, familiares sobre essas informações. A gente vai deixar a descrição do vídeo também, colocando o Instagram de vocês para qualquer dúvida também que o nosso público tiver. E para as palavras finais eu gostaria de passar a palavra para o nosso presidente Stanley. Presidente, considerações finais. Fernando, eu quero parabenizar aqui você que é um inovador aqui na advocacia do interior. Abriu esse espaço aqui, um podcast, algo incrível, uma ferramenta de divulgação, de conhecimento, de justiça social. Parabéns por isso e por outras tantas inovações que você traz aqui. As comissões temáticas da OAB Caruaru, que cada especialista na sua área aí, lutando pelos direitos da advocacia e da sociedade. Isso aí eu tiro o chapéu para você, tá certo? Obrigado. Fernando me disse, Stanley, eu queria uma mãe rochedo assim aqui para falar sobre autista. Eu disse, eu tenho Poli. Ele disse, eu tenho um pai rochedo também, que vai vir de Toritama. E eu confirmei aqui, o senhor está de parabéns, viu? Tiro meu chapéu. Continue assim, é um exemplo aqui a seguir. O pai que continua, que abre mão do seu trabalho. A maioria que a gente vê é o pai dizendo que a mãe está com pantinho, que está vendo coisa, que está criando. A culpa desse menino ser assim é você que bota mania nele. E esse aqui não, esse aqui, ó, vestiu, realmente virou um leão para proteger o seu filhote, não é isso? E Poli aqui a gente já conhece, né? Aquela mulher guerreira, aguerrida, que grita, não tem medo de ninguém, vai lá e diz a verdade onde tem que ser dita. Parabéns, Poli. Tiro meu chapéu para você também, viu? Obrigada. Obrigado, Stanley. Parabéns pelo trabalho. E fico feliz em saber, assim, desse feedback, né, da nossa gestão. Você que também faz um trabalho brilhante na frente da gestão, não só da Comissão de Previdenciário, como você atuou, mas também agora da pessoas com deficiência. E dizer que é muito orgulho de todos nós fazemos OAB Caruaru ter um podcast, é o primeiro podcast do Sistema OAB no país, né? Então, em atividade, aí assim, isso mostra mais uma vez o espírito vanguardista. O podcast é algo hoje em dia comum, mas que o Sistema OAB aqui no estado, ainda nós somos o primeiro. Então, assim, fico muito feliz, né, com toda essa recepção, viu, Stanley, da sociedade como toda e da advocacia. Agora eu gostaria de passar a palavra para o doutor Isaac Santana, né, esse advogado rochedo, como você bem falou, de Toritama, pai de Esaú. Fico feliz, Isaac, pela sua presença aqui, viu? Muito obrigado, presidente. Eu também quero exaltar a sua iniciativa. Eu desconheço, como eu disse no começo, há muitas pessoas, não só não só os advogados, doutor Stanley, como a sociedade no geral. Às vezes eu passo assistindo podcast da OAB. Então, um assunto como esse, com certeza vai gerar ainda mais visualização, porque nós estamos falando aqui dentro de um estúdio, mas esse assunto está sendo tratado, eu tenho certeza que está sendo tratado agora em muitas rodas de conversa aqui por Caruaru, por toda a região. Ou seja, aqui o senhor consegue abranger 16 cidades, e inclusive Toritama, Santa Cruz, todo o Agreste, né? Inclusive, e muita gente da capital. E dizer que sou muito grato também de conhecer Poli. Obrigada. Porque nós temos essa união. Eu pude ver o seguinte, é que eu acompanho a luta das pessoas que fazem esse ativismo lá na capital, mas eu estou aqui representando o interior também. Sim. Né? Ou seja, da capital ao interior, nós estamos sendo uníssonos no sentido da defesa dessas. Eu digo que eles são indefesos duas vezes. Eu sempre uso esse termo. E para quem não gosta de muito termo, que não sei o que, eu não me importo. Eu me importo comigo, com o que eu penso e eu digo. E eu falo. Eu digo, porque eles já são incapazes pela questão da incapacidade jurídica. Né? Eles não podem, por si próprios,
pela a idade não completada, e aí vocês são civilistas, sabem disso, não podem, tem que ser representados por pessoa maior e capaz. E também por conta daquilo que lhe reduz, que lhe causa barreiras, né? Que são esses indivíduos que estão dentro do espectro autista. Então, ora, se eu tenho duplamente aquela pessoa que precisa duplamente de cuidados, então eu vou ser um duplo protetor. Perfeito. Né? Não só do meu filho, mas como toda uma comunidade. Que bom. Isaac, parabéns. Fico feliz com o seu trabalho, fico muito orgulhoso de sua luta. É como o Poli falou durante nosso podcast, para cuidar de uma criança precisa de uma tribo, né? Então, daquelas pessoas ali da sua rede. Mas quando a gente fala de autismo, a gente precisa de uma sociedade, né? De um Exato. coletivo. Né? Então, assim, isso é muito importante. Então, quando foram através das dores de vocês, do momento que identificou o diagnóstico, etc., que aflorou aí grandes nomes, né? Pessoas de muita energia que agora falam através, né, dos meios de comunicação, das instituições, para um grande grupo também que, de repente, aquelas pessoas não têm voz, porque não têm instrução, porque não é o perfil daquela pessoa, mas aí na sociedade cada um tem seu papel, aquela questão, são propósitos, né? Então, ontem até eu compartilhei no meu Instagram, disse, olha, quem é ungido, ninguém engana e ninguém vence. Né? Então, esse é o nosso propósito. Pois, parabéns, obrigado, viu, Isaac? E agora, Poli, obrigado, viu, Poli, pela sua participação, pela sua presença aqui. Volte mais vezes. Né? E assim, a casa está aberta sempre para vocês. Sempre que chamar, eu vou estar aqui. Pode acontecer o que for, eu sempre vou estar aqui. Eu digo sempre o seguinte, que eu acho que eu não cheguei a dizer hoje. Todo autista é um pouquinho meu filho, nem que seja um fio de cabelo. E aí você mexer com um filho meu, você está mexendo com realmente uma leoa. E em relação a propósito, eu vou lhe dizer o que eu digo a todas as mães. Quem tem propósito suporta o processo. Perfeito. E o processo, são todos os processos. É o processo do dia a dia, é o processo com a separação ou a convivência com o marido, é o processo do processo jurídico, é o processo do processo terapêutico, é o processo do processo escolar. Quem tem propósito suporta o processo. Deus não dá a carga maior do que o que você possa carregar. Então, o seu propósito é olhar para frente. Quem olha sempre para trás, eu devia ter feito isso, esquece de ver a beleza que está lá na frente. E a gente tem muita beleza para a gente conquistar. E eu ainda digo mais, treino supera dom, desistir não é opção. E toda mãe que passa na minha frente, ela é obrigada, a partir daquele momento, a mudar e ser a líder da casa dela. Porque todos nós somos mamíferos e todo mamífero, ele tem um líder. E porque na nossa casa, dentro da nossa família, nós pegamos aquele filho e transformamos ele em rei, em herdeiro, e não mais em filho. E perdemos o domínio da nossa casa. Então, quando eu digo que o maternar, o paternar, ele é muito maior do que a própria terapia, eu passei 10 anos negando, eu passei 10 anos sem terapia. Meus filhos não seriam o que são hoje se eles não tivessem um pai e uma mãe. E ninguém substitui a mãe. A gente tem todos os dados que falam do abandono paterno. Não existe dado para abandono materno, porque mãe não abandona. Então, quando a gente está numa sociedade onde ainda temos uma diferença, né, das questões de gênero, a gente está vendo a força da mulher. E quando a gente junta a força da mulher, elas se juntam em grupos muito fortes. O Mobilizatea, que é um movimento que eu criei junto com os meus parceiros, ele visa justamente isso. A gente chegou num momento onde existiam grupos de autismo, mas era cada um na sua. O Mobilizatea nasceu para ser o grupo da união. Aqui a gente só coordena, a gente não manda. A gente organiza, mas a gente não faz. Então, todo mundo junto. Convido você a participar. Convido Stanley a voltar. Convido o senhor para o próximo ano estar de novo na caminhada estadual, porque a gente faz a caminhada estadual. Por que faz em Recife, Poliana? Mais visibilidade. A gente está no centro de todas as decisões em Recife. A capital, ela serve para isso. Então, por que não fazer lá? Mas sempre na Avenida Boa Viagem. Sim. As pessoas com maior poder aquisitivo, que estão de posse da caneta, que possam mudar alguma coisa, normalmente, elas moram aonde, minha gente? Né? Eu sou relações públicas, eu sou estrategista. Então, eu não vou bater de frente com aquilo que eu não possa vencer. Quando o inimigo é muito forte, já dizia a arte da guerra, você não enfrenta, você desvia. Mas não quer dizer que você vai deixar de travar aquela guerra. Você só vai ser um pouquinho mais inteligente, um pouquinho mais esperto. Perfeito. É isso aí.
Olha, chega a arrepia, viu? A frase de vocês aí, vocês estão de parabéns, né? Contem comigo, contem com a AB Caruaru, muito do que você falou, Isaac, muito do que você falou, Poli, na verdade tudo que vocês falaram, a gente leva para a vida, né? Isso seja no autismo, mas em vários setores da nossa vida. A vida é cheia de desafios, superações, né? A gente precisa ter muita coragem para bater. Às vezes a gente pensa em desistir, mas é aquela questão, a gente tem um propósito, a gente tem uma missão e recuar não é opção. Então a gente Não, a gente recua, mas para pegar impulso. Exatamente, recuar só para pegar impulso, perfeito. Pois olha, obrigado Paulo, obrigado Isaac, obrigado Stanley. Agradeço a toda a advocacia que está nos assistindo, a toda a sociedade, vocês que estão pela primeira vez no nosso canal, então se inscrevam no canal, nós temos várias pautas, vários assuntos de interesse, não só da advocacia, mas de toda a sociedade. Então curtam o vídeo, compartilhem, é importante a gente fazer isso para aumentar as visualizações e levar informação de qualidade. A gente vê assim, tanto vídeo aí que não tem tanto conteúdo viralizar, então vamos fazer viralizar informações de qualidade para toda a sociedade e toda a advocacia. Então agradeço a todos vocês, um forte abraço, até o próximo episódio, pessoal.